Nós somos uma federação, nós temos que estabelecer uma relação de solidariedade entre os estados mais ricos e mais pobres. Só que o Rio de Janeiro, na situação que se encontra, não é também um estado mais rico, né? Então nós temos que encontrar uma fórmula, repito, encontrar uma fórmula concertada, acordada, que valorize os estados da federação, esses royalties, e não prejudique o Rio de Janeiro. Isso é perfeitamente possível, né? Inclusive, deve-se pensar nesse momento numa mudança, né, da estrutura tributária do país, para fazer um jogo de compensações para que o Rio de Janeiro não seja prejudicado. É isso que o povo fluminense tem de retribuição? Ficar com a poluição, com terminais de petróleo, com tubulações marítimas, com plataformas de exploração de petróleo, com a ocupação de todas as águas estuarinas, reduzindo o nosso pesqueiro em todo o litoral fluminense? É esse o preço para o estado do Rio? Eu tenho certeza que o Brasil não é injusto. Isso vai se reverter. Essa é a confiança da classe rural fluminense. O Rio de Janeiro, ele não está lutando contra o Brasil. O Brasil cresce quando o Rio de Janeiro cresce. Se não derem este golpe no Rio, a economia do Rio crescerá mais do que os 6% que os analistas preveem para a economia nacional, que é um índice que é o dobro da última década e meia de crescimento do país. Guilherme, a FINJA já fez cálculo sobre o que representa essa perda dos royalties para os investimentos nos próximos anos? Em termos de investimento, o documento Decisão Rio, que é um documento que a gente calcula até nos próximos 2 anos de investimento, ele aponta que as perdas são significativas, principalmente em termos de infraestrutura, né, que seria a grande variável de ajuste. O que acontece? O que está sendo discutido é que, o que não está sendo discutido, na verdade, é que essa mudança traz perdas para todo o Brasil, que gera externalidades negativas no sentido que o Rio não vai conseguir dar conta, tanto da infraestrutura que tem que dar ao petróleo, quanto dos investimentos necessários para os grandes eventos que vão acontecer no Estado. Que eu estou falando de Copa do Mundo e Olimpíadas. Sem esses recursos, esses investimentos não são possíveis. E aí inviabiliza não só a atividade econômica do Estado do Rio de Janeiro, como prejudica a atividade econômica do Brasil como um todo. Ninguém vai ganhar, porque os municípios, né, você vai pegar um recurso, né, um recurso que dá para fazer alguma coisa, quando você reparte, não dá para fazer nada, né? Isso é que é interessante, quer dizer, é um prejuízo para o país enorme, porque você vai pulverizar, né, como se você estivesse na sua casa, né? Você tem lá o seu orçamento, e daqui a pouco você vai pegar esse orçamento e vai dividir com o prédio todo, ninguém vai fazer nada, ninguém vai dar conta de nada, não resolve o problema de ninguém. É de uma pobreza de espírito muito grande isso, quer dizer. E o Rio sendo hoje, né, com esses 2 eventos, né, da Copa e das Olimpíadas principalmente, isso sim, você investindo bem, isso repercute no Brasil inteiro. A Copa vai repercutir no Brasil inteiro. Então a gente precisa fazer a coisa direito, né? É fundamental. Eu calculo que em uma década, o estado do Rio de Janeiro e os seus 92 municípios deixariam de investir, injetar na nossa economia 100 bilhões de reais. O que representa isso, nesse bolo da roda da economia, talvez o multiplicador possa ser 3. Né? O setor do comércio, da indústria, entraria em recessão e você está perdendo na nossa economia em uma década 300 bilhões de reais. Isto é, praticamente 5 vezes o orçamento anual do Estado. É um volume de dinheiro incomensurável. É um negócio muito sério. A gente está falando em 7 por ano, mas você quando pensa em Estado, você tem que pensar pelo menos em uma década. É você olhar para o horizonte e não verificar a curto prazo saída, como aquela prefeita ainda há pouco, que falou aqui no Carla, né? Tem lá todo um sistema de logística imenso no Porto Açu, aquilo precisa de contrapartida de investimentos públicos. Se eles deixam de existir, aquilo passa a andar... Fica capenga, né? Fica faltando... E o próprio Estado vai rever, não só... vai rever... Vai investir ou não vai investir? Vai rever seus incentivos fiscais. Então vai deixar de ter incentivo fiscal, vai aumentar a carga tributária, vovó viu a uva, vai aumentar a carga tributária. Vai ter que buscar em algum lugar. Vai aumentar o quadro recessivo. Então, a questão é absolutamente
sabe, forte. Né? A gente está falando na ordem de bilhões de reais em uma década. E que não adianta compensar via governo federal, não adianta fazer Não pode discutir, eu acho que a gente misturou a discussão, né? Essa discussão de distribuição de royalties, ela tem que ser discutida Um modelo mais amplo. um modelo mais amplo, junto com a reforma tributária, tem que ser uma coisa mais profunda, mais sofisticada, não é isso. Não, distribui para todo mundo, não é isso, tem que ser discutido para o bem do país, não é para o Rio, não. Para o bem do país tem que ser discutido. E eu gostaria também de destacar... Só uma coisa, hein? Falou-se lá no Congresso que eles seriam Robin Hood. Sabe o que é ser Robin Hood? É roubar de uns para dar para outros. Né? Só que tem que, no sentido romântico, era roubar da burguesia para dar para os menos favorecidos. Esse era um verdadeiro romântico Robin Hood. Desta vez não estão roubando dos mais ricos e dando para os mais pobres. Só estão roubando e fazendo a partilha para obter dividendo eleitoral. É o princípio que está errado, né? Roubar. Na verdade, vão deixar muitos municípios pobres. Porque tem municípios com participação da Receita que a falência seria iminente. Pode ser Rio das Ostras. O Estado como um todo. Samã, Esse tal investimento, ele é de um impacto para... O reflexo é imensurável para todo o Estado. Todos nós, municípios, Estado, cidadãos, estaremos... e eu gostaria de ressaltar uma fala do presidente, o Pisciani, da importância de não colocar o Estado do Rio de Janeiro contra o Brasil. Essa é uma posição extremamente estratégica. Eu acho que elucidar o diálogo vai fazer com que se esclareça com clara evidência e não deixe alguns aproveitadores se utilizarem dessa plataforma política, como esse deputado Ibsen Pinheiro, como o próprio presidente da Confederação Nacional dos Municípios, a usar esse momento com essa expectativa irreal, surreal e inconstitucional para acabar com o Rio de Janeiro. Então, essa posição do Estado do Rio de Janeiro não ficar contra o Brasil, e sim entender o mecanismo dessa receita, o mecanismo e a origem, e da onde ela saiu, o reflexo dela, esse sim também é um diálogo muito importante para que o Brasil tenha um esclarecimento do todo. Eu acho que tem uma questão que o Pisciani colocou muito bem. Ele falava ali que quando o Rio de Janeiro cresce, o Brasil cresce junto. Exatamente. O Rio sempre foi acusado de discutir muito mais o país do que os seus próprios desejos locais, função da cultura nossa de ter sido capital da República. O Rio de Janeiro é talvez dos estados mais democráticos na composição da sua população. Só de mineiro aqui tem mais de 1 milhão. Para você ver como é que é a composição do nosso estado. Então, o Rio de Janeiro é o estado que não pode ser discriminado por nenhum outro estado, porque ele contém todos os estados em si mesmo. Né? Então, essa secessão que estão abrindo é absurda. O Rio de Janeiro é a capital, do seu ponto de vista, cultural desse país. É uma das grandes entradas do turismo internacional. A nossa população é absolutamente amena e pacífica, mesmo tendo todas essas contradições. Então, como é que se faz uma lei ardilosa, né, para apunhalar o Rio? É esse sentimento que está tomando conta do cidadão fluminense. Porque ninguém quer discutir, e eu não entro nessa linha, das perdas pretéritas, mudança da capital, ato ditatorial da fusão. Mas esse ato de rasgar a Constituição é tão ditatorial quanto foi o ato da fusão, que prejudicou profundamente os municípios fluminenses pela perda da capital em Niterói, como prejudicou também o antigo estado da Guanabara. Então, esse sentimento que está revoltando a todo mundo, que nós não estamos tendo tratamento constitucional de respeito devido. Devido não só ao Estado, mas devido à população fluminense, aos mais de 14 milhões de habitantes que aqui moram e que confiam nas instituições públicas e na Constituição e no regime federativo.